Sim, são as potências de base 10. Então, a gente teria isso daqui. Bom, uma outra coisa que a gente viu também é em relação à potência negativa. Tudo bem? A potência... Falhando aqui, peraí. Potência negativa, o que significa um número elevado a um outro número negativo? A gente inverte a base desse número. O que é a base dele? A base é o A. O que significa inverter a base? A gente troca a fração. Lembra que todo número pode ser escrito numa forma de fração, ou seja, a base ela pode ser escrita da mesma forma que A sobre 1. A sobre 1 é a mesma coisa que A. Quando eu inverto a base, eu estou fazendo, na verdade, 1 sobre A. Tudo bem? Então, o expoente negativo, ele inverte a nossa base. Se eu tinha A, agora eu tenho 1 sobre A elevado a 1. Ou seja, quando eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. Um outro exemplo. Se eu tiver 2 elevado a menos 3, quem que é a nossa base? A nossa base é o 2. Se eu inverter a base, eu vou ter 1 sobre 2. Ou seja, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 elevado a 3. A partir do momento que eu inverto a base, eu tiro o sinal do expoente. E aí, eu faço isso daqui normalmente. Está falhando. Peraí. Deixa eu escrever aqui embaixo. Então, a gente faz a potência normalmente a partir do momento que a gente tira o sinal de negativo. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, em relação a isso? Não. Beleza, então vamos lá. Notação científica é a primeira coisa que a gente vai ver aqui. Tudo bem? Vamos lá. O que é notação científica, pessoal? Para entender notação científica, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma potência de base 10. Que foi, na verdade, o que eu acabei de mostrar para vocês, tudo bem? Então, potências de base 10 podem ser escritas da seguinte forma. A vezes 10 elevado a alguma coisa. O que é esse A e o que é esse N? O A, ele é um fator. O que é um fator? É qualquer número, ele pode ser qualquer número. Pode ser 1, 2, 3, 10, 20, 30, 1, alguma coisa, raiz de 2. Pode ser qualquer número, desde que seja um número real. Ou seja, todos os números, com exceção dos complexos, que a gente não vai ver. O N, ele é qualquer número inteiro. A potência, se vocês lembrarem, ela aceita qualquer valor real também. Pode ser qualquer valor. O expoente da potência pode ser 0, 1, 2, 2,4, alguma raiz, um número irracional. Tanto faz. Pode ser qualquer número real. Porém, quando a gente fala em potências de base 10, e principalmente relacionado a notação científica, a gente tem que pensar nesse expoente só como um número inteiro. O que é um número inteiro? Ele é todos os números que não são decimais, resumidamente. Todos os números negativos e os números positivos e o zero. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tanto com mais quanto com menos infinito. Tudo bem? Então, aqui a gente tem as nossas potências de base 10. Alguns exemplos, lembrar que os números são infinitos, então essas potências são infinitas. Aqui a gente tem a potência, por exemplo, aqui, 10 elevado a 1 é 10, que é igual a 10. Se eu tiver 10 ao quadrado, é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é igual a 100. Quando a gente tem uma potência de expoente negativo, a gente inverte as bases, lembra? 10 a menos 1 é 1 sobre 10. 1 dividido por 10 é 0,1. Lembrar que toda fração também é uma divisão. E a mesma coisa para os outros que se seguem. Tudo bem? Aqui 1 vezes 10 vezes 10. Isso daqui é 1 sobre 100. 1 dividido por 100 é 0,01. Tudo bem? Bom, um exemplo para vocês verem. Se eu tenho um número, por exemplo, o número aqui, 5.000, o 5.000, eu posso escrever ele da mesma forma que 5 vezes 1.000, tudo bem? E o 1.000 eu posso escrever como 10 ao cubo, beleza? Ou seja, aqui eu tenho uma representação de base 10.
em que o meu fator, nesse caso, o meu fator A, ele é o 5, e a minha potência é o 10 ao cubo. Tudo bem? Bom, eu tenho um segundo exemplo, quem que é? Que é a mesma coisa, os 5.000, da mesma forma que eu posso escrevê-lo como 50, da mesma forma que eu escrevi 5 vezes 1.000, eu posso escrever 50 vezes 100, que é exatamente a mesma coisa. Também vai dar 5.000. A única coisa é que, quando eu for pôr em potências de base 10, em vez de escrever, eu vou escrever 50 vezes 100, e 100 é 10 ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui são duas formas diferentes de eu escrever esse mesmo número como potências de base 10. Existe uma terceira forma, ainda se a gente quisesse, escrever os 5.000, que é escrever ele como 500 vezes 10. Ou seja, 500 vezes 10 elevado à primeira. É uma terceira forma de a gente escrever em forma de potência de base 10. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Beleza. Então, vamos continuar. Mais alguns exemplos. Bom, a gente tem o número 1,496 vezes 10 à oitava. Esse número já está escrito em potência de base 10. Então, olha aqui. Se vocês pegarem esse número aqui, ele já está escrito como potência de base 10. O que eu posso fazer? Eu posso mexer nas potências de base 10. Por exemplo, esse 10 à oitava, o que é 10 à oitava? 10 à oitava é 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes. Eu separo esse 10 à oitava em 10 vezes 10 à sétima, tudo bem? Que é a mesma coisa que 10 à oitava. E esse 10 eu multiplico 1,496. Aí vai ficar 14,96 vezes 10 à sétima. Ou seja, esse carinha aqui, ele é igual a esse carinha aqui. São números em potências de base 10. Qual que é a diferença? Eu andei com a vírgula. O que significa andar com essa vírgula? Quando eu ando com essa vírgula para a direita, o que eu tenho que fazer com a potência de base 10? Ela era 10 à oitava. Se eu andei uma casa com a vírgula, eu vou diminuir em 1 o número do expoente. Tudo bem? Se eu quisesse, por exemplo, fazer isso na forma de outra potência, se eu quisesse escrever aqui 496, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho que diminuir daqui 3. Isso aqui seria igual a 10 à quinta. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Não. Beleza. Se tiverem dúvidas, podem falar. A mesma coisa acontece quando a gente tem o inverso. Quando a gente anda com a vírgula para a direita, a gente diminui. Quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, a gente aumenta. Tudo bem? É a mesma coisa. É uma regrinha para a gente muitas vezes facilitar o nosso cálculo. Beleza? Alguma dúvida? Não. Tá. Tomem cuidado com uma coisa. Se eu tiver, por exemplo, isso daqui, vezes 10 a menos 15, eu vou andar com a vírgula para a direita, ou seja, eu quero escrever 15 vezes 10 a alguma coisa. Quando eu ando com a vírgula para a direita, eu aumento ou diminuo o expoente? Diminui? A gente tem que diminuir. Muito bem. Para quanto vai o expoente aqui, então? Vai para 14, se fosse no caso dali de cima. Aí que está o problema. A gente tem que diminuir. O que é diminuir? Eu tenho que pegar o menos 15 e fazer menos 1. O que é menos 15 menos 1? Qual é o resultado disso? Menos Menos 16. 16. Então, é assim, quando for mudar a vírgula em potências de base 10, o expoente for negativo,
Lembra que tem que subtrair um ou somar um. Então, vocês têm que pensar na adição e subtração de números positivos e negativos. Tudo bem? Menos 15 menos 1 não é menos 14, é menos 16. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Se não tiverem dúvidas, vou continuar. Bom, continuando. Aí a gente entra na notação científica. O que é a notação científica? Notação científica, ela é uma potência de base 10. Só que ela tem uma regra para ser escrita. Qual que é essa regra? Ela vai ser escrita da mesma forma, como um fator A vezes uma potência de 10, só que o A, ele obrigatoriamente, ele tem que ser um número entre 1 e 10. Tudo bem? Então, por exemplo, o A ele pode ser 2, 3, 4,5, qualquer coisa. O que ele não pode? Ele não pode ser 10, ele pode ser 1, mas não pode ser 10. Ele não pode ser 0,5, ele não pode ser 11. Ele tem que estar entre 1 e 10, podendo 1, excluindo 10. Tudo bem? E o N ainda continua sendo um número inteiro. Então, por exemplo, se eu quiser escrever esse número, 0,0000034, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um número que eu tenho aqui, que é o 34. Eu tenho que escrever esse 34 como 3,4. Eu tenho que colocar esse fator entre 1 e 10. Por isso que eu coloquei 3,4. E não 0,34 e nem 34. Tudo bem? Eu coloquei 3,4. Bom, o que eu faço? Eu vou contar a quantidade de vírgulas que eu vou andar aqui. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu andei com a vírgula 6 casas. Eu quero andar com ela até o 3,4. Então, eu vou escrever 3,4 vezes 10 elevado a menos 6. Se eu vou andar para a direita com a vírgula, eu preciso diminuir o expoente. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, em relação a isso? Não. Então, toda vez que eu quiser escrever um número, se eu quiser escrever, por exemplo, um número muito grande, eu vou fazer a mesma coisa. Eu preciso pegar o número que eu tenho. O número que eu tenho é o 134. Quando eu falo número, é todo número diferente de zero. Tudo bem? 134, e eu quero andar com a vírgula. Eu quero andar com a vírgula aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Então, eu vou dar 11 casas para a esquerda, eu vou copiar o meu número, 1, 3, 4, colocando ele entre 1 e 10, e multiplicando por uma potência de base 10, que é a quantidade de casas de vírgula que eu andei. Tudo bem? Professor, Um outro exemplo? Sim, pode perguntar. deixa eu perguntar. Tipo, nesse último exemplo, fica 1,499 vezes 10 sumiu da minha cabeça o nome, mas o númerozinho 8 lá em cima, certo? Você pode repetir, que tá meio, acho que meio embaçado, tá meio ruim o som, não entendi direito sua pergunta. Ali, quando você faz 1,496 vezes, daí beleza, né? Você fez normal. Daí ali, depois do igual, fica 1,496 vezes 10 por 8. Esse 8 é a quantidade de zero? Ele não é a quantidade de zero, ele é a quantidade de casas que eu vou deslocar a vírgula. Ó, se você olha para esse número aqui primeiro, que é o 149 milhões e 600 mil. Esse é o número que a gente tem. Onde que está a vírgula do número inteiro? Ele está aqui, ó. A vírgula está aqui. A gente não coloca aqui porque não precisa colocar essa vírgula aqui. A gente sabe que ela está aqui, que é onde separa os inteiros dos decimais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar os números que eu tenho. Os números que eu tenho é 1,496. Eu tenho que reescrever esse número de forma que ele fique entre 1 e 10. Reescrever 1,496. O que é o expoente da potência de base 10 que você perguntou? O 8. Ele não é a quantidade de casas, é a quantidade de zeros. É a quantidade de casas que eu vou deslocar a vírgula. Então, a vírgula vai sair daqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi aqui que eu coloquei a vírgula, tá vendo? Entre 1 e 4. Ou seja, a vírgula vai se deslocar 8 casas.
por isso 10 é a oitava. Respondi? Entendi, obrigada. Beleza, boa, você entendeu? Excelente. Ô, professor, a vírgula sempre tem que estar depois. A vírgula sempre tem que Oi, estar eu depois só do entendi a primeiro vírgula. número? Sempre tem que estar depois do primeiro Basicamente número? isso. Sim. Por quê? A vírgula depois do primeiro número, a obrigação é essa, ó. O número tem que estar entre 1 e 10. Então, para você colocar o número entre 1 e 10, eu vou sempre colocar a vírgula depois do número, do primeiro número. Exatamente isso. Se eu coloco a vírgula, por exemplo, entre o 4 e o 9, eu vou ter 14. E 14 é maior que 10. Aí eu não respeito essa condição. Tudo bem? Então é basicamente isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Aham. Beleza, vamos seguir então. Bom, um exercício para vocês praticarem, tudo bem? Esse você acha que é moleza? É um exercício do Enem. Eu adaptei ele para ele ficar um pouquinho mais difícil, mas ele é um pouquinho mais simples do que está aqui. A única diferença é que no exercício original ele pedia anotação científica em milímetros, eu pedi em metros. Só para a gente dar uma relembradinha nisso. Bom, gostaria que vocês tentassem fazer. Eu só vou ler ele primeiro com vocês, mas eu gostaria que vocês tentassem e me falassem a letra no chat que vocês acham que é. Bom, a gripe é uma infecção respiratória. Olha só que bizarro, né? A gente já estava falando no passado de gripe. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se parte para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Tudo bem? Disponível nesse site aí, gripenet.pt. Em notação científica, o diâmetro interno do influenza em metros ou seja, como que eu coloco esse diâmetro em notação científica? Essa é a pergunta do Enem. Tudo bem? E aí, qual é a letra que vocês acham que é a resposta correta? Bom, só para dar uma colher de chá para vocês, 1 metro, ele equivale a quantos milímetros? Muito bem, muito obrigado. 1 metro vale 1000 milímetros. Bom, façam aí, vocês têm 2 minutinhos para fazer. Vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem resolver isso daí. Já dou a resposta, tá? Afirma, pessoal, sem interrogação. Fala assim, ó, é a C, é a B. Confiança. E ponto de interrogação e exclamação. Aí não sabe nem se é afirmação ou se é dúvida. É uma pergunta retórica. Pois é, exato. E aí, pessoal, temos 22 pessoas na sala. Vamos ver todo mundo que está na sala. Vamos ver. Todo mundo acha que é a C.
E aí começou da C, foi todo mundo atrás da C. Será que é a C, pessoal? Bom, vamos fazer então. Vamos lá. Bom, uma coisa, eu vou fazer alguns comentários, eu já vou começar a fazer alguns comentários gerais. Eu escolhi alguns exercícios a dedos, não só pelo conteúdo, por ser de notação, mas para a gente poder pensar um pouquinho. Lembra, pessoal, quando eu falei na primeira aula, nossa, tipo, sei lá, meses atrás, aí, 2 meses, eu fiz mais um discurso do que dei aula, né? O vestibular, ele tem que estar... ele tem uma estratégia para você resolver, enfim. O Enem é uma prova extremamente longa, né? É uma prova extremamente cansativa, muito texto para você ler. E assim, quanto mais tempo você ganhar, mais tempo numa questão fácil, você ganha essa questão para um tempo para uma questão difícil. Lembrar também que o Enem tem aquele cálculo da nota que leva em consideração quais são as questões mais fáceis, mais difíceis. Essa é uma questão considerada fácil pelo Enem, tudo bem? Então, o ideal é acertar ela, porque se você acerta muitas vezes uma questão fácil, erra uma questão fácil e acerta uma difícil, sua nota cai. Então, assim, vamos lá. É uma questão que você não precisa desse pedaço aqui. Tipo, a gente até lê rapidamente, mas a gente não se prende nesse pedaço do texto. A informação não está aqui. Onde que está a informação? O diâmetro interno é de 0,001 milímetro. Essa é a informação, e o comando da questão é, em notação científica, o diâmetro interno é isso que eu preciso saber dessa questão. Essas são as informações, tudo bem? Bom, eu sei que o diâmetro, esse é um símbolo muito famoso, é um símbolo grego, e a gente utiliza muito ele para diâmetro, tudo bem? Anotem aí. A gente sabe que é 0,0001 milímetro. Bom, como que a gente coloca isso em notação científica? A gente acabou de ver. Eu tenho que pegar o meu número, que é o 11, ou o 1, e vou colocar aqui. E eu preciso colocar a vírgula exatamente entre eles, para criar um 1,1, para que esse número esteja entre 1 e 10. Se vocês olharem para as alternativas, em todas o fator que multiplica a potência é 1,1. Então, assim, não tem como fugir disso. A questão é, qual é a potência? A gente vai andar quantas casas com a vírgula? 1, 2, 3, 4. A gente vai andar com a vírgula 4 casas. Se eu estou andando com a vírgula 4 casas para a direita, eu preciso diminuir. Na verdade, então eu preciso fazer que minha potência seja negativa. Então é 10 a menos 4 milímetros. Tudo bem? Uma dica, se você chegar na hora do vestibular e estiver confuso, putz, a vírgula para a direita aumenta ou diminui? Olha para o número que você tem. 0,00001. É um número pequeno, é um número muito pequeno. Números pequenos, a potência de base, o expoente dela é sempre negativo. Tudo bem? Então, se eu preciso transformar um número muito pequeno, tipo de casas decimais, numa potência de base 10, o expoente vai ser negativo. Tudo bem? Então, se tiver dúvida nisso, pensa nisso. Número muito grande, a potência vai ser um número positivo. O expoente da potência vai ser positivo. Se o número for muito pequeno, o expoente da potência vai ser negativo. Tudo bem? Bom, só que isso aqui está em milímetro. Então, a gente não quer em milímetro. A gente quer em metros. Tudo bem? Vamos lá. Como que a gente transforma de milímetro para metro? Eu vou ensinar um método para vocês que chama método de fator. Vocês podem usar, se vocês quiserem usar a regra de 3, pode usar. Eu prefiro usar esse método que eu vou passar para vocês, que ele é um pouco até mais simples que a regra de 3 quando você entende bem ele, tudo bem? Quando eu quero transformar qualquer unidade em outra, eu preciso saber a relação entre elas. Qual que é a relação que eu tenho entre metro e milímetro? Essa daqui, ó. 1 metro igual a 1000 milímetros. Tudo bem? Para transformar esse valor 1,110 a menos 4 em milímetro em metros,
Eu vou multiplicar por um fator. E esse fator é o quê? É uma fração. Que fração é essa? Essa fração é, aqui na parte de baixo, no denominador, eu vou colocar, na verdade, vou colocar essa relação aqui, como esse fator, em que eu tenho 1 metro é 1000 milímetros. No denominador, eu coloco a mesma unidade que está aqui. Tudo bem? Por quê? Porque essa multiplicação, eu consigo cancelar esse milímetro com esse milímetro. Tudo bem? E o que que sobra? Só sobra 1 metro. Então, isso daqui é igual a 1,1 10 a menos 4 vezes 1 metro sobre 1000. Tudo bem? Bom, vamos lembrar de multiplicação de fração. Multiplicação de fração é direto. Todo número pode ser escrito na forma de fração, basta colocar um embaixo. A multiplicação é direto. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então eu tenho aqui 1,14, perdão, não é 1,4. 1,1 vezes 10 a menos 4 vezes 1 metro, dá 1,1 vezes 10 a menos 4 metros, dividido por 1000. Pessoal, lembra que 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, eu vou reescrever como 10 ao cubo. Tudo bem? Bom, eu posso reescrever essa minha conta de uma seguinte forma. 1,1 vezes 10 a menos 4 sobre 10 ao cubo metros. Lembra, multiplicação de fração é direto e a ordem dos fatores não altera o produto. Eu simplesmente separei isso, mas não altera o resultado em nada. Tudo bem? O que que a gente tem aqui que a gente viu? Divisão de potências. O que que acontece quando a gente tem divisão de potências, pessoal? A gente mantém a base da potência, que é o 10, e subtrai os expoentes. Tudo bem? Ou seja, isso daqui dá 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 menos 3, menos 7 metros. Tudo bem? Alternativa correta, alternativa D. Todo mundo conseguiu entender isso daqui? Alguém tem alguma dúvida? Choqueido. Oi? Desculpa, não entendi. Estou chocada. Pessoal, essa parte aqui do fator, ela é muito importante porque toda vez que a gente for mudar a unidade, a gente pode usar isso. A gente sempre pensa na nossa relação e multiplica o valor que a gente quer mudar pela essa relação. Tudo bem? Colocando sempre os fatores pelos... Oi, pode falar. Então, 1000 é sempre 10 ao cubo? Sim, 1000 é 10 ao cubo. Tá, obrigada. Imagina. Lembra que toda a potência de base 10, ela é o 10 elevado a um número. E esse número, por exemplo, n, é a mesma coisa que a quantidade de zeros. 1000 tem 3 zeros, então eu posso escrever 1000 como 10 ao cubo. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Vamos continuar? Pode. Beleza. Agora eu vou fazer uma breve revisão com vocês das propriedades de potência, tudo bem? A gente viu que a potência, viu um pouco de notação científica, a gente vai lembrar um pouco das propriedades de potenciação, que são as propriedades que a gente pode fazer durante uma operação de potenciação. Então vamos lá. Primeira propriedade que a gente viu, potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Por exemplo, a gente tem 10 elevado a 15 vezes 10 elevado a 20, são potências de mesma base, e a gente vai manter a base, que é o 10, e vai somar o 15 com o 20, vai dar 35. Tudo bem? Essa é a primeira propriedade que a gente viu. Potências de mesma base, soma os expoentes. Segunda propriedade. Qual que é a segunda propriedade? A segunda propriedade é potências de mesma base, quando divididas, a gente subtrai o expoente, que foi o que a gente acabou de fazer no exercício anterior. A gente tinha 10 a menos 4 sobre 10 a terceira. A gente subtraiu um pelo outro. Aqui tem um outro exemplo. Se eu tiver 10 elevado a 20 sobre 10 elevado a 15, são potências de mesma base, base 10, eu subtraio
o expoente, 20 menos 15 igual a 5. Tudo bem? Bom, terceira propriedade, quando a gente tem potência de potência, o que eu faço com a potência de potência? Eu multiplico os expoentes, tudo bem? Se eu tenho a elevado a n vezes n, a elevado a n elevado a m, eu multiplico n por n, tudo bem? Então, aqui no exemplo, eu tenho 2 à quarta elevado ao cubo. Então, eu vou pegar o número 4, 3 vou multiplicar, e isso vai resultar em 2 elevado a 12. Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, quando não tem parênteses, tudo bem? Quando não tem parênteses, o cubo, aquele 3 que está lá, ele não está elevando 2 à quarta. Ele só está elevando 4 ao cubo, tudo bem? Então, eu tenho que elevar o 4 ao cubo. E 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Tudo bem? Bom, essa é a nossa terceira propriedade. Nossa quarta propriedade é a propriedade distributiva. Quando eu tenho um número de números diferentes, por exemplo, 2 e 3, entre parênteses, elevado a uma potência, eu faço a distributiva dessas potências, tudo bem? Então, aqui, A elevado a N e B elevado a N, tudo bem? E o contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho duas potências de bases diferentes, mas em expoentes iguais, eu posso juntá-las numa única potência. Eu coloco elas multiplicando entre si, entre parênteses, elevado a esse expoente em comum. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 10 vezes 3 elevado a 10, elevado ao cubo, tudo isso, eu vou pegar esse 3 e vou distribuir para o 2 elevado a 10 e o 3 elevado a 10. Então, aqui, eu distribuo para cá e distribuo para cá. Aí eu vou ter, na verdade, agora, a situação da propriedade 4, né? Situação da propriedade 4. Eu vou ter potência de potência e eu vou multiplicar o 10 pelo 3 e o 10 pelo 3. Então, vai ficar 2 elevado a 30 vezes 3 elevado a 30. Isso aqui ainda eu posso reescrever como 2 vezes 3 elevado a 30. Ou seja, 6 elevado a 30. Tudo bem? Faltou esse pedacinho aqui. Dúvidas, pessoal? Bom, a última propriedade é a propriedade da distributiva também, exatamente igual, só que para divisão. Quando eu tenho potências diferentes, bases diferentes, mas expoentes iguais, eu posso juntar numa única potência. Tudo bem? Ou vice-versa, como é o caso daqui. Tudo bem? A gente tem 2 elevado à quarta sobre 3 elevado à quinta. Ambas potências estão elevadas à sexta. Eu vou distribuir a potência para 2 à quarta e para 3 à quinta. Aí eu caio na situação da propriedade 3, tanto para o denominador quanto para o numerador, e faço a multiplicação. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 3, 30. Aqui não dá para juntar, então fica assim mesmo. Tudo bem? Bom, a gente fez uma breve revisão das propriedades potências. Todo mundo tem essas propriedades copiadas aí, num caderno, separadinho? Aham. Muito bem. Se você não tem, tira uma foto agora dessas propriedades que a gente vai usar para os próximos exercícios, tudo bem? Vou dar 10 segundos para você que não tem, tirar uma foto. Vou contar. 1. Tá, beleza. Bom, esse é um exercício da FGV e vamos discutir um pouquinho ele antes de sair fazendo. Se eu tenho que x é igual a, quanto que fala isso? 3.200.000 e y é igual a 0,00002. Então, x vezes y vale quanto? Não é para sair multiplicando um valor pelo outro. Ah, pode? Pode tudo. Qual que é o problema disso? Você pode acertar? Pode. Mas você vai aumentar muito a sua chance de errar. Por quê? É uma conta muito grande. Tudo bem? Você pode errar a quantidade de zeros na hora de copiar para montar a sua multiplicação. Errar onde você vai colocar a vírgula pode dar muito pepino.
na hora da multiplicação. Pode fazer assim? Pode. Se você não lembrar, quiser fazer assim, não tem problema. A questão é, vestibular é tempo. Se você ganhar tempo, você ganha tempo para outra questão e você sai na frente. Tudo bem? Como eu faria essa questão? Eu tenho que fazer x vezes y. Essa é a pergunta. Eu sei que x vale 3, 2, 1, 2, 3. Quantos zeros tem 5? 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 0,00002. Tudo bem? Tem um monte de zero aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever isso em potências de base 10, para facilitar o meu cálculo. Preciso escrever em notação científica? Não. Não está pedindo notação científica. Ninguém falou notação científica. Eu vou escrever da forma que eu acho melhor para eu fazer a conta. Tudo bem? Então, esse número aqui, onde eu quero pôr a vírgula? Eu quero pôr a vírgula depois do 2, para ficar um número inteiro. Eu quero escrever 32 vezes 10 elevado a alguma coisa, porque eu quero trabalhar com o número inteiro, não quero trabalhar com o número decimal. Então eu quero pôr a vírgula depois do 2. Então eu vou contar quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 casas, 10 a quinta. Tudo bem? Bom, agora eu quero escrever esse número decimal também em potência de base 10. E eu quero escrever como 2 vezes 10 alguma coisa. Então a vírgula vai vir depois do 2. Quantas casas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 10 a menos 5. Bom, isso vai facilitar muito a minha conta. Por quê? Pode falar. O exercício, ele não me pediu para fazer como notação científica, mas se eu quisesse, eu poderia fazer? Pode. Ah, então tá bom. É o que eu falei, na verdade você pode fazer da forma que você quiser, você não precisa escrever essas potências de base 10 da forma que eu escrevi, você pode escrever da forma que você acha melhor, tudo bem? Eu escrevi dessa forma porque eu gosto de trabalhar com o número inteiro e evito ao máximo trabalhar com decimal. Se você colocar em notação científica, ou 3.200.000 aqui, vai ter que ficar 3,2, tudo bem? Mas não tem nenhum problema, tranquilo. Entendi, obrigada. Lembrar que agora a gente tem uma multiplicação, ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso trocar de lugar. Eu posso fazer 32 vezes 2, vezes 10 a quinta, vezes 10 a menos 5. Tudo bem? 32 vezes 2 dá? Sim. Pode falar. Eu não poderia anular esse 10 sobre 5 e 10 menos 5? Pode e deve. A gente vai fazer isso, só que eu só vou fazer o passo a passo do porquê isso é anulado, tudo bem? Mas você pode. Tipo, se você sabe que esse 10 elevado a quinta vezes 10 elevado a menos 5 não vão fazer diferença nenhuma, já corta eles. Eu só vou mostrar para todo mundo ver. Professor, Pode falar. eu não entendi. Ficou 32 vezes 10 a quinta, vezes 2 vezes 10 a menos 5. Só que depois ficou 3 vezes 2, 32 vezes 2 e a base de potência do outro lado. Tipo, por que você separou ele? Vamos lembrar daquela propriedade de multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Se eu faço 2 vezes 3 é igual a 6. Se eu faço 3 vezes 2 é igual a 6 também. Se eu faço 2 vezes 3 vezes 4, quanto que dá isso? 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Se eu coloco 4 na frente, 2 no meio, 3 na ponta, isso também dá 24. A ordem dos fatores não altera o produto. Por que eu separei? Eu coloquei o 32 e o 2. Porque é mais fácil fazer essa conta. Quanto que é 32 vezes 2? É 64. Quanto que é 10 a quinta vezes 10 menos 5? É 10. É uma propriedade de potência. Potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Ou seja, 5 mais menos 5. Eu reescrevi a ordem para eu poder fazer as multiplicações. Para eu multiplicar o 32 pelo 2 e o 10 a quinta vezes o 10 a menos 5. Eu só troquei a ordem. E ela não interfere na nossa conta, tudo bem? Entendi, obrigada. De nada. Bom, 64 vezes 10 elevado a 5 mais menos 5. Quanto que dá 5 mais menos 5?
0. 0. Qualquer número elevado a 0 é quanto? 1. Lembra, qualquer número elevado a 0 é 1. Tudo bem? 64 vezes 1, 64. Qual que é a resposta? Alternativa C. Professor, eu só não entendi uma coisa. Pode falar? O fato do 0,02 ter a vírgula aqui, o fato do número C, o 2 ser decimal depois da vírgula não altera o resultado? Porque, tipo, ele é menor do que 1, por isso que ele está depois da vírgula. Então, não deveria. E quando você coloca ele em forma com 10 aqui, ele deixa de ser depois da vírgula, ele fica maior do que 1. Isso não deveria alterar de alguma forma? Peraí, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A gente está falando do 0,0 desse número aqui, né? Esse número que está com a dúvida. Bom, eu quero transportar a vírgula que está nessa posição para essa posição. Por quê? Porque eu quero transformar isso numa potência de base 10 e o meu fator, que é aquele número que multiplica o 10, eu quero que ele seja um inteiro. Ele pode ser um decimal? Ele pode ser um decimal, ele pode ser um número maior que 1, menor que 1. Essa operação de pegar um número e colocar numa potência de base 10, eu não altero o valor dele. Ele continua sendo a mesma coisa, tudo bem? Eu só estou reescrevendo ele de uma outra forma. E como que a gente coloca um número em potência de base 10? A gente tem que pegar o número que a gente quer, no caso, eu quero 2, multiplicar por uma potência de base 10. E qual que é o expoente dessa potência? Ela é o quê? Onde eu vou colocar essa vírgula, na verdade. Por quê? O que na verdade eu estou fazendo? Vamos voltar um pouquinho lá. Por que isso vale? Porque eu estou fazendo o que, na verdade? Eu estou pegando esse 0,0002, estou reescrevendo ele como 2 vezes, vírgula, 0,0001. É isso que eu estou fazendo. Tudo bem? Eu separei. Isso, a parte da esquerda é igual à parte da direita. São exatamente a mesma coisa. O 2, ele está aqui. Esse número decimal pode ser escrito numa potência de base 10. Que potência de base 10 é essa? É 10 elevado a alguma coisa. E essa alguma coisa é o quê? É a quantidade de casas que eu tenho, que é 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 10 a menos 5. Tudo bem? É isso que você perguntou? Eu fiquei meio na dúvida na sua pergunta, pra falar a verdade. Mais ou menos. Eu só não entendi por que o número 2 ser depois da vírgula, ele ser decimal, ser menor que 1, não altera o resultado quando a gente transforma ele vezes 10 elevado a alguma coisa. Por que não altera? Porque é o seguinte, a gente pode fazer o caminho tanto da esquerda quanto para a direita, tudo bem? Quando a gente faz, por exemplo, se eu pegar 10 elevado a menos 5, o que é 10 elevado a menos 5? Lembra, se a gente tem uma potência de expoente negativo, eu inverto a base. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 5. Tudo bem? O que é 1 sobre 10 elevado a 5? Ele é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, 5 vezes. Tudo bem? Bom, 2 vezes. Quanto que dá essa multiplicação de fração? Multiplicação de fração é direto. Então é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 10 mil. Tudo bem? É a mesma coisa. Isso daqui que eu estou fazendo é o quê? É uma fração, multiplicação de fração. 2 vezes 1, 1 vezes 10. 2 sobre 10 mil. O que é 2 sobre 10 mil? É uma fração. E toda fração ela é uma divisão. Tudo bem? Se eu dividir 2 por 10 mil,
eu volto para aquele valor original que eu tinha. Tudo bem? Então, assim, tipo, dá certo porque o caminho, tanto da ida como da volta, eles são iguais. Eles vão sempre, é uma coisa cíclica, entendeu? Tipo, eu posso resolver como potência, como fração, como decimal, mas, assim, vai ser sempre a mesma coisa, né? Então, assim, eu posso montar isso da forma que eu quiser, desde que eu respeite essas propriedades. Eu posso colocar o 2 como inteiro, o 2 como decimal, desde que a potência ela mude de acordo, entendeu? Tipo, eu posso escrever isso daqui utilizando um fator 20, 200, 2000. Só que aí eu vou compensar isso na potência, tudo bem? Mesmo que eu escreva isso de uma forma diferente, que eu reescreva isso de uma outra forma, se eu fazer todo esse caminho, abrir a potência, transformar numa fração, fazer a divisão, vai sempre voltar para 0,0002. O valor nunca vai ser alterado. Tudo bem? Ah, entendi. Obrigada. Imagina. Bom, Professor, vou falar? eu tenho uma pergunta também, fica aí. Lembra que você tinha falado que a gente está falando sobre notação científica, que quando a gente anda para a esquerda, ele diminui, para a direita aumenta, tipo isso. Nesse caso, você não fez notação científica, só que essa regrinha valeu para isso também. Essa regra não é só para notação científica, ou não? Não, é assim, não é que a regra vale para um ou para outro. Vamos lembrar que notação científica é uma potência de base 10. Então, assim, tudo que vale para potência de base 10 ou para notação científica vale para o outro, e vice-versa, entendeu? Tipo, notação científica e potência de base 10, tipo, são a mesma coisa. A única diferença é que na notação científica existe uma regra que o fator que multiplica a potência tem que estar entre 1 e 10. É a única diferença entre elas. Tipo, que é uma regrinha. Que a gente fala notação científica, por que notação científica? Até porque esse nome? Porque muitas vezes a gente tem que representar, tipo, números gigantescos, por exemplo, você quer falar o tamanho do Sol. Qual que é o raio do Sol? Pô, é um valor gigantesco, entendeu? Qual que é o tamanho de um próton? Tipo, a gente não vai ficar reescrevendo isso. Então, a gente vai escrever isso em potência de base 10, para ficar mais fácil de ver, que a gente consegue ver melhor a dimensão, porque pensa só, quando a gente tem vários zeros, já é ruim de contar. Quando a gente põe a potência de base 10, eu já vejo 10 elevado a tanto. Putz, é isso. 10 elevado a 10, 10 elevado a 20. Então, assim, já me dá uma noção de ordem de grandeza. Então, isso é a potência de base 10. A notação científica só veio para regularizar. Ó, todo mundo vai usar assim, para ficar mais fácil. Porque aí você tem uma comparação mais fácil. Se todo mundo tem em potência de base 10, em notação científica, em que o primeiro valor de 1 a 10, a gente mantém a mesma ordem de grandeza para todo mundo, para a gente conseguir comparar. É só uma formalidade da potência de base 10 na notação científica. Então, assim, as duas são a mesma coisa. Tudo bem? Entendi, muito obrigada. Imagina. Bom, eu vou fazer esse exercício com vocês, deixa eu ver qual que é o último. Tá, tem mais 2 exercícios, dá tempo para a gente fazer, tem mais 10 minutos. Peraí. Esse é um exercício da FUVEST bem atual, de 1981, tudo bem? Dificilmente vocês vão ter um exercício desse da FUVEST de novo. Era uma época que a FUVEST ainda acho que tinha 100 questões para serem feitas, né? Acho que não era nem 90 ainda. Mas esse exercício é interessante por 2 motivos. Pelo motivo da gente poder utilizar as propriedades de potência e também para a gente pensar um pouco em resolução de exercícios. E até nessa parte que a gente está trabalhando em potências de base 10. Dos números abaixo, qual está mais próximo de 5,2 elevado à quarta vezes 10,3 elevado ao cubo dividido por 9,9 elevado ao quadrado? Quem de vocês, se deparasse com esse exercício, sairia fazendo essas contas? 5,2 vezes 5,2 vezes 5,2 vezes 5,2. Aí ia fazer 9,9 vezes 0,9. Eu ia fazer isso, eu acho, quando eu estava no ensino médio. Se eu tivesse minha primeira impressão com esse exercício, eu ia sair multiplicando tudo, dividindo. E a gente ia ficar, uns 30 minutos fazendo isso, ia dar errado, a gente não ia chegar em nada perto, porque provavelmente vai errar alguma coisa no meio do caminho. Enfim. Só que tem uma coisa interessante. Olhem para as alternativas, pessoal.
0,625, 6,25, só um minutinho. 0,625, 6,25, 62,5, 625, 6250. O que todos esses caras têm em comum? 6, 2 e 5. Ou seja, se você chegar a tua conta, tem que chegar próxima de algum número que tenha 6, 2, 5. Tudo bem? O que está mudando de um para o outro? É a ordem de grandeza. Tudo bem? Se a gente pode olhar para esses exercícios para todas as alternativas, eu vou reescrever todos em notação científica para a gente ter uma comparação. Eu posso escrever a alternativa A como 6,25 vezes 10 a menos 1. Isso. 6,25 vezes 10 elevado a 0. 6,25 vezes 10 elevado a 1. 6,25 vezes 10 elevado a 2. 6,25 vezes 10 elevado a 1. 1, 2, 3. Tudo bem? Eu posso escrever todas as alternativas como notação científica para a gente conseguir comparar. Então, assim, a gente precisa fazer essa conta. E o que a gente precisa se preocupar, na verdade, não é nem a questão do valor nem em si, mas a questão da ordem de grandeza. É 10 elevado a quanto que dá mais ou menos essa conta? Tudo bem? Esse é o nosso problema. Bom, como a gente faz isso sem sofrer? A gente aproxima. Se a nossa preocupação não é o resultado exato, mas sim a ordem de grandeza, eu vou aproximar os valores. Então, por exemplo, em vez de usar 5, eu vou usar, em vez de usar 5,2, eu vou usar 5 ao quadrado. 5 à quarta, né? Perdão, 5 à quarta. Em vez de usar 10,3, eu vou usar só 10. Em vez de usar 9,9, eu vou arredondar para 10. Ah, mas por que você está arredondando isso? Porque eu não estou mudando a ordem de grandeza desses números. Todos esses números ainda continuam entre 1 e 10, basicamente. Todos eles estão muito próximos. A ordem de grandeza deles não está sendo alterada. Então, se eu fizer a conta sem alterar a ordem de grandeza na minha aproximação, eu não vou alterar a ordem de grandeza na minha conta. Tudo bem? Quanto que dá 5 à quarta? 5 à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, 5 à quarta é 625. Olha só quem já apareceu. O 625. Aí eu vou ter 2 ao cubo e 2 ao quadrado. Tudo bem? Propriedade de potência. Potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes. 625 vezes 10 elevado a 1. Tudo bem? 10 elevado a 1 é 10. 625 vezes 10, 6.250. Tudo bem? Então, qual que é o valor que mais chega próximo? É o 6.250, alternativa E. Tudo bem? Esse exercício você consegue resolver em menos de 3 minutos, sem precisar ficar fazendo contas monstruosas e absurdas. Tudo bem? Pelo simples fato de você fazer uma aproximação na mesma ordem de grandeza. E aí, pessoal? Professor, Manda. se ali no caso do 9,9 fosse 9,5, eu arredondaria para 9, para 10? Boa pergunta. É uma excelente pergunta. Vamos lá, vamos responder em partes. Por convenção, quando a gente faz um arredondamento, quando a gente chega no 5, por exemplo, 9,5, a gente arredonda para cima, a gente arredonda para 10. Isso é convenção. Tipo, mas por quê? Convenção. Tudo bem? Isso faria diferença no resultado? Depende de quanto você começa a arredondar, entendeu? Por exemplo, 9,9. Se eu arredondar para 9,
Tipo, o resultado vai estar próximo de 625, mas não tão próximo quanto se eu arredondasse para 10. O exercício foi feito de forma que o arredondamento não fosse tão grotesco, entendeu? Por exemplo, quando eu estou pensando em, sei lá, em números maiores, vamos pensar. Eu tenho 95. O número 95. Se eu quero arredondar ele, eu vou arredondar ele para 100. E não para 50. Então, assim, como o arredondamento está muito próximo, nesse caso não faz diferença. O exercício foi feito para ser feito dessa forma. Se fosse 9,5, eu arredondaria para 10. Eu faria a conta com 10. Tudo bem? Precisaria pegar uma calculadora, tipo, não iria fazer isso na mão, para testar. Pegaria uma calculadora, depois eu faço com 9,5 para ver a diferença. E eu mando para vocês, tudo bem? Mas assim, o arredondamento, para achar um resultado, ele pode ser feito. Desde que o arredondamento não seja grotesco, não seja bizarro. Tipo, eu tenho, sei lá, algumas pessoas fazem, por exemplo, na física. Arredondar π. Π é 3,14, 15, 96, enfim. As pessoas arredondam 3,14 para 3. Tipo, beleza. Algumas contas a gente faz isso para facilitar. Outras a gente não pode fazer isso. Tipo, na vida real, quem trabalha com π de verdade jamais pode arredondar π. Tudo bem? Então, assim, o arredondamento de número ele tem que ser muito, muito consciente, tudo bem? Muito preciso do que você está fazendo. De modo geral, os exercícios de vestibular você não precisa arredondar. Alguns exercícios especificamente, quando aparecem algumas palavras-chave, por exemplo, está mais próximo, aproximadamente. Aí, a partir desse momento, você pensa no arredondamento. Se o exercício não falar nisso, esquece arredondar número. Usa o número que tem. Beleza? Entendi, obrigada. Imagina. Bom, último exercício, o exercício de potência da FGV, é um exercício bom para a gente trabalhar. Agora é o seguinte, ele dá dois números. O número x, ele já dá o x escrito de uma forma bizarra. Ele dá escrito o x numa potência de base 10, só que o fator é um número decimal. E o y também é uma potência de base 10. E ele pergunta, e na verdade ele fala, é correto afirmar que... Aí, para cada alternativa, eu tenho uma relação diferente de x e y. Tudo bem? Eu não faço a mínima ideia. O que eu vou ter que fazer o quê? Pegar esse x e esse y e testar em cada uma delas? Pode fazer isso? Pode. Vai perder tempo? Vai. Tem uma maneira um pouco mais rápida? Tem. Primeira coisa, eu posso comparar o x e o y entre eles. Eu quero saber quem é maior e quem é menor. Para isso, eu vou colocar ambos em notação científica. Ou seja, eu vou reescrever essas potências de base 10 em notação científica para eu poder comparar esses números. Então aqui, eu vou andar com o número 1, 2, 3 casas para a direita. 3,75, 10 a menos 9. Andei 3 casas para a direita, eu tenho que diminuir em 3. Diminuir em 3 de menos 6 é menos 6, menos 3, menos 9. Tudo bem? Bom, e o y, eu preciso andar com a casa para a esquerda, em uma casa para a esquerda. Então, se eu vou andar em uma casa para a esquerda, eu preciso aumentar. Se eu vou aumentar 10 elevado a menos 8, eu vou pegar menos 8 mais 1. Isso dá 7. Tudo bem? Pergunto para vocês, quem é maior, x ou y? Escrevam no chat, quem é maior, o x ou o y? Y. Uma pessoa respondeu. O Y ele é maior. O Y é maior. Por que que o Y é maior? Porque o expoente do Y ele é negativo. Lembra? Quando a gente tem negativo, a gente inverte a base. Quando a gente inverte a base, a gente está dividindo. Quanto maior for o módulo, ou seja, só o valor, menor vai ser esse número. Então, se eu for menos 7,
menos 7, 10 elevado a menos 7 é maior que 10 elevado a menos 9. Se o meu expoente for negativo, quanto maior for o valor, menor é esse número. Então, daqui eu sei que y ele é maior que x. Tudo bem? Y é maior que x. Sabendo isso, eu já consigo olhar para algumas alternativas e ver qual eu consigo eliminar. Se eu sei que o y é maior que x, eu já posso começar a ver aqui. Alternativa A. Vocês não viram porcentagem, não sei se vocês viram. Eu vou passar com vocês porcentagem mais perto dos vestibulares, mas já vou adiantar alguma coisa aqui. 6% é a mesma coisa que 6 dividido por 100. Tudo bem? Vezes x. Antes de eu continuar, eu vou fazer um paralelo aqui com vocês, só para a gente entender uma coisa. Eu tenho o número 10. Eu vou multiplicar o número 10 por 1. Quanto dá isso aqui? Dá 10. 10. Eu vou multiplicar o 10 por 2. Isso dá 20. Eu vou multiplicar por 3. Isso dá 30. Tudo bem? Bom, essa é a primeira situação. Segunda situação. Eu vou multiplicar o 10 por 0,9. 0,9 vezes 10 dá 9. Vou multiplicar por 0,5 vezes 10. Isso dá 5. Notem uma coisa. Quando o fator ele é maior que 1, quando esses fatores eles são maiores que 1, o que acontece com o meu resultado? Ele aumenta. Quando eu multiplico por fatores que são menores que 1, o meu resultado ele diminui, certo? Ou seja, quando o meu fator A ele é maior que 1, eu aumento. Quando o meu fator A ele é menor que 1, eu diminuo. Sei lá, nem sei como se faz, que vergonha. Eu diminuo o valor, tudo bem? Isso é uma coisa muito importante para a gente. 6 dividido por 100 é 0,06 vezes x, tudo bem? Quando eu multiplico y por 0,006, eu estou diminuindo o valor de y, ou seja, nesse caso, eu estou falando que y é menor que x, e a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que y é maior que x, por isso que essa alternativa ela está errada, tudo bem? E eu vou fazer a mesma coisa para esses aqui. Eu já estou terminando, esse é o último exercício, tá? 1 minutinho eu já termino. Aqui, eu estou falando que x é igual a 2/3 de y. 2/3 é aproximadamente 0,6666 de y. Tudo bem? Nessa situação, eu estou falando que o x ele é menor que y. Isso está correto, a princípio. A gente sabe que o y é maior que x. Aqui, y igual a 0,666 de x. Nessa situação, eu estou falando que o y ele é menor que x. Eu estou diminuindo o y. Isso é errado. A gente já viu que o y é maior. Aqui, só pela alternativa x igual a 60 vezes y, eu estou falando que o x ele é 60 vezes maior que o y. Isso está errado. Y é maior que x, pelo que a gente viu. E a alternativa E, y é 60 vezes maior que x. Pode ser. Então, assim, a gente fica entre duas alternativas, a alternativa B e a alternativa E. Se você não souber, chuta uma delas e já diminui bastante sua chance de acerto. Como que a gente faz para descobrir? A gente acha uma relação de x e y, que é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou dividir y por x para ver quanto um vale em relação ao outro. Tudo bem? Y é 2,25 vezes 10 a menos 7 e x é 3,75 vezes 10 a menos 9. Tudo bem? Quanto que dá
2,25 dividido por 3,75. Essa é a nossa conta. Lembrar, divisão com vírgula iguala a quantidade de casas decimais e corta a vírgula. Elas já estão com a mesma quantidade de casas, então já corta a vírgula. Eu vou dividir 225 por 375, tudo bem? Não dá para dividir, coloco um zero aqui. Dá por quanto? Como eu já fiz essa conta, eu sei que dá por 6, tudo bem? Que vai dar exatamente esse valor aqui. Vai dar zero. Ou seja, essa conta ela dá exatamente 0,6. Então aqui, se eu fizer separadamente isso, y por x é igual a 0,6 vezes propriedade de potência, divisões de potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes, tudo bem? 0,6 vezes 10 elevado a quanto? Menos 7 menos 9. Aqui esse menos e menos vira mais, então na verdade é menos 7 mais 9. 10 ao quadrado. 0,6 vezes 10 ao quadrado é 0,6 vezes 100. Então eu tenho que y sobre x é igual a 0,6 vezes 100. 0,6 vezes 100. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1. Eu tenho uma casa decimal, então coloco uma casa decimal. Então isso daqui dá 60. Ou seja, y sobre x é igual a 60. Se eu passar esse x que está dividido multiplicando, eu tenho que y é igual a 60x. Nesse caso, alternativa E. Tudo bem? Esse foi bem chato, bem difícil. Sei que ele foi bem difícil, esse exercício. Então, assim, a aula acabou, eu vou ter que encerrar. Eu peço até desculpa por ter passado, passei 7 minutos. Eu mandei no chat aqui de vocês, eu vou remandar de novo, porque já correu bastante o chat. É o site que eu estou colocando todo o material de aula, tá bom? O site está em construção, não está completo, mas já tem as aulas lá de potência. Eu vou mandar no grupo, pode deixar. E eu vou mandar no grupo, eu vou pedir para o Guilherme, inclusive, deixar no link lá na descrição para vocês terem acesso. Lá vai estar os vídeos, já tá as aulas de potência e notação científica com exercício e gabarito, tá bom? Vocês já podem acessar. Assim que der, eu já coloco os vídeos das aulas. Na verdade, não vai ser esse vídeo aqui da aula, eu vou regravar um outro, sem interrupções, para ele ser um pouco mais curto e direto, para sempre que vocês precisarem consultar. Tá bom, pessoal? Agradeço de coração aí, pelas pessoas que estiveram na aula. E a gente vai se falando até quarta. Quarta-feira, às 6 horas, quem puder participar, 6 horas estamos lá de novo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vou sair daqui, não sei se outro professor já tá. E muito obrigado, viu? Até mais, um bom final de semana e se cuidem. Valeu. Até, obrigada.
Não estamos te ouvindo, Tá David. me ouvindo agora?